Desde a era vitoriana, é costume dos ingleses se unirem em frente à lareira na noite de Natal, após a meia-noite, para contar histórias de fantasmas. Essa tradição é mantida até hoje. E aqui no sanatório a gente vai fazer o mesmo. Vamos todo mundo sentar em frente ao fogo, porque eu vou contar para vocês as histórias de 6 lugares na Inglaterra que todos os anos são assombrados por fantasmas de Natal. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos aos fantasmas de Natal da Inglaterra. Essa primeira história se passa no castelo de Banbury, em West Sussex, na Inglaterra. E começa com uma rivalidade entre o Barão de Bros e o Rei John. Segundo diziam, esse rei era um homem insuportável, intragável, cruel também. E parece que ele implicava com a corte toda. Ninguém era bom o suficiente para ele. E pior, ele fazia questão de infernizar a vida das pessoas só porque não gostava delas. E é claro que por causa desse comportamento ao longo da vida e do reinado, ele foi conquistando inimigos fervorosos. E foi o que aconteceu em 1208 com o Barão William de Bruce, o quarto Barão de Bramber. O Barão William não concordava com muitas ações do rei e eles se desentendiam com frequência, mas parece que uma dessas tretas foi a mais feia e o rei ameaçou o Barão de morte. Como já conhecia bem o rei, William precisou fugir, mas nem assim teve paz. Ele foi caçado e perseguido, em nenhum lugar era seguro. Como se essa perseguição, esse tormento já não fosse suficiente, o rei mandou confiscar todas as terras e bens de William e sequestrar sua esposa e filhos pequenos, um menino e uma menina. Não se sabe o que aconteceu à esposa, mas com as crianças, o rei John conseguiu ser tão cruel quanto podia. Ele mandou os dois pequenos para as masmorras do castelo de Windsor, onde os deixou lá, para que morressem de fome. E algum tempo depois da morte dos filhos, William foi encontrado e morto depois de muita tortura. E aí o castelo de Banbury foi caindo em decadência. Só que no Natal do mesmo ano que tudo isso aconteceu, as pessoas da aldeia próxima ao castelo começaram a relatar que algumas noites antes do dia 24, duas crianças, um menino e uma menina, com roupas estrupiadas, perambulavam pelas ruas e paravam as pessoas pedindo comida. E até então todo mundo pensava que se tratava mesmo de dois mendigos, até verem as crianças desaparecendo lentamente. Dias depois, na véspera do Natal, essas mesmas duas crianças foram vistas paradas, estáticas, olhando fixamente para o castelo. Era uma noite muito fria, nevava, seria impossível duas crianças vivas estarem lá. Elas morreram de maneira muito cruel e provavelmente deviam gostar muito do Natal, o que fez com que apareçam só nessa época. E o fato de ficarem em frente ao castelo pode ser porque amavam demais o lugar onde moravam e que tinham sido muito felizes ali. Hoje, o castelo está em ruínas, mas há relatos que ainda, na véspera de Natal à noite, as crianças se materializam e são vistas pelos visitantes e moradores próximos, que enfrentam a neve e vão até lá só para vê-los. Aproveitando que a gente está falando de castelo, tem mais um com alguns fantasmas, também uma maldição de Natal que acompanha uma família até os dias de hoje. Mas na verdade não é bem um castelo, é uma mansão do século XVI que fica na Escócia. A casa é cheia de manifestações, como batidas na porta, passos, ruídos estranhos o tempo todo e atividade poltergeist. Os móveis se arrastam alguns centímetros. Há também algumas aparições vistas ao longo dos séculos. Uma delas do espírito de John Cockburn. E dizem que ele ainda está preso lá para pagar uma penitência. Teria matado um homem dentro da casa. Também tem um espírito baixinho que usa uma capa que passa correndo por um cômodo. Tem até uma cama assombrada. Enfim, há muitos espíritos nessa casa. Mas vamos direto para o fantasma de Natal, que é o que interessa, e mais para frente a gente pode falar sobre os outros espíritos do castelo Pencate. Esse fantasma de Natal é conhecido como Alexander Hamilton, e dizem que é um espírito bem rancoroso, atrás de vingança. A coisa toda começou no século XVII, numa noite de Natal, quando Hamilton, um mendigo, bateu à porta da mansão onde a família estava reunida comemorando o Natal.
Quando a dona da casa abriu a porta, viu o homem sujo, estrupiado, com neve nos cabelos e na barba. Ele pediu comida e um canto para passar a noite, mas não recebeu nenhuma ajuda. Muito pelo contrário, foi botado para fora da propriedade pela mulher e sua filha. O homem foi embora, mas antes de deixar a propriedade, amaldiçoou as duas e suas próximas gerações. Poucos dias depois, a véia e a filha dela contraíram uma doença misteriosa e morreram. Resultado disso é que todos começaram a dizer que aquele mendigo era um bruxo, já que os convidados tinham ouvido quando ele lançou a maldição, e que teria sido ele o culpado pela morte das duas mulheres. O mendigo foi caçado e preso no castelo de Edimburgo, onde foi executado por enforcamento. E durante o interrogatório ele teria confessado que, de fato, enfeitiçou a mansão das mulheres amarrando fios azuis nas portas. E talvez seja por isso que seu fantasma sempre seja visto parado na porta de entrada. Quanto à maldição, parece que se estendeu mesmo para outras gerações. Em 1923, a família estava reunida na sala principal da mansão comemorando o Natal. Estava nevando muito, quando a lareira se apagou sem nenhuma razão, depois da temperatura ter caído bruscamente. Todas as luzes se apagaram e, na presença de todos, o brasão da família que estava pendurado acima da lareira começou a tremer e caiu, se espatifando no chão. Todo mundo já sabia quem era, e não era o Papai Noel. Com certeza vocês já viram essa foto aí, ó. Ela é muito famosa no meio dos apaixonados pelo sobrenatural. E esse espírito é conhecido como a Dama Marrom de Raynham Hall. A mansão em Norfolk é uma casa de campo de mais de 400 anos e também está infestada de fantasmas. Na noite de 24 de dezembro de 1835, a casa estava cheia de hóspedes para o Natal. Enquanto uns bebiam e conversavam, outros dançavam e cantavam próximos ao piano, mas o coronel Loftus e o Sr. Hawkins preferiram passar a noite em uma batalha de xadrez que parecia interminável. Mas quando finalmente terminou, e eu não sei quem ganhou, já era alta madrugada e os dois homens exaustos se despediram ao pé da escadaria para ir cada um para o seu quarto. Foi quando viram que no topo da escada estava uma mulher, que eles tinham certeza não ser nenhum dos convidados. E o mais estranho é que estava usando uma roupa muito antiga. Então ela caminhou pelo corredor, apenas alguns passos e desapareceu. Os dois homens, claro, ficaram muito assustados e subiram as escadas correndo, mas não a encontraram em lugar nenhum. Já na noite seguinte, o coronel a viu novamente no corredor e de novo correu atrás dela. E dessa vez conseguiu ficar cara a cara com um fantasma. Era uma mulher nobre, translúcida e com um brilho assustador emanando dela. E ainda mais assustador era que ela não tinha olhos. O coronel Loftus ficou com muito medo e contou aos donos da casa, já esperando aquela trilha de risadas. Mas não, todo mundo ouviu com atenção, com respeito, e disseram que ele tinha tido um encontro com a Dama Marrom de Raynham Hall. Ela permaneceu presa naquela casa porque foi lá onde sofreu demais antes de morrer. Pelo que se conta, ela era irmã do primeiro-ministro, seu nome era Lady Dorothy Towson. Era casada, muito mais nova que o marido, e por ser possessivo e ciumento, ele a maltratava de todas as maneiras possíveis, chegando a mantê-la trancada em seu quarto até que morresse. Mas apesar do seu enterro ter acontecido em 1726, muitas pessoas, inclusive a família dela, confiavam que tudo seria uma fraude e que ela estaria ainda viva e trancada. Toda essa história é conhecida porque a propriedade ainda pertence à mesma família, a família Towson, e por causa da atividade sobrenatural, por causa dos outros espíritos que habitam o lugar, a casa desde sempre é procurada por curiosos. E um desses curiosos era um fotógrafo que no ano de 1936 estava registrando a beleza da mansão com sua câmera, quando acabou captando essa imagem na escadaria, que foi reconhecida pelos familiares como sendo a Lady Dorothy. Ainda hoje seu fantasma é visto todos os anos, na noite de Natal, descendo essas mesmas escadas. Dizem que essa casa é a mais assombrada da Inglaterra, mais assombrada até que a Torre de Londres. Lá também tem um fantasma de Natal. Nos séculos 18 e 19, o endereço onde funcionava uma hospedagem ficou conhecido no país inteiro, porque tanto moradores quanto hóspedes que viam fantasmas tenebrosos pareciam depois mortos. Eles são chamados de fantasmas assassinos da casa de Berkeley Square. E um desses encontros aconteceu em 24 de dezembro de 1887.
Naquela noite muito fria, 2 marinheiros estavam de licença em Londres e procuravam um lugar para dormir. Como era Natal, não ia ser muito fácil, mas havia um quarto disponível nessa casa, que só estava vazio porque ninguém queria dormir nele. Naquele quarto, um ano antes, na mesma noite de 24 de dezembro, outro hóspede tinha morrido depois de dizer ter visto algo assustador ao lado da cama. Os 2 marinheiros conheciam essa história, mas era o único lugar disponível. Para falar a verdade, eles nem acreditavam muito no que diziam. Já alojados, um dos homens não conseguia dormir porque estava se sentindo desconfortável, ansioso. Só que no meio da madrugada, ele acordou o amigo aos berros, chacoalhando o homem que dormia na cama ao lado, porque havia uma forma tenebrosa se aproximando deles. Então ele pegou sua arma e começou a atirar naquela coisa, enquanto o outro, apavorado, deixou tudo para trás e correu para a rua. Depois de um tempinho, aquela coisa pavorosa desapareceu e o marinheiro, preocupado, foi procurar pelo amigo. Como não encontrou em nenhum lugar da casa nem nas imediações, seguiu direto para a delegacia para pedir ajuda. Só que quando voltou para casa, ao lado de um policial, eles encontraram o outro marinheiro, ao pé da escada, morto, com o pescoço quebrado, os olhos arregalados e a boca aberta, como se estivesse gritando. Seja lá o que for que tenha visto, acabou matando de medo. Todos os anos, na véspera de Natal, um fantasma furioso e revoltado caminha pelos terrenos de Madingley Hall. Seu nome é Lady Úrsula. Mesmo hoje em dia, com a mansão fazendo parte da Universidade de Cambridge, ela continua a ser vista. A mansão começou a ser erguida por John Hind e depois de sua morte, seu filho Sir Francis continuou a obra. Lady Úrsula era a mãe de Francis e os dois estavam sempre brigando porque ela era uma católica fervorosa e já o filho tinha um ranço eterno de qualquer religião e seus símbolos. E era um ranço tão grande que ele tinha o hábito de ir às propriedades e tirar objetos das igrejas e depois vender, vandalizá-las, e uma delas chegou a destruir quase por completo. Lady Úrsula ficou muito triste, ficou desesperada com as atitudes do filho, acabou caindo em depressão, principalmente depois da destruição da igreja de sua propriedade, onde costumava ir todos os dias. Depois da morte dela, começaram os relatos de que seu espírito passou a ser visto nas madrugadas de Natal. Lady Úrsula sai da igreja e segue até a mansão e depois faz o caminho de volta. E ainda hoje há relatos sobre essa aparição. Quem a viu diz que ela chora muito e parece estar rezando, provavelmente pedindo que a alma do filho seja perdoada. E ó, Papai Noel trouxe mais uma história pra gente, mais um lugar maravilhoso onde reside o fantasma de Natal. Mas antes, deixa aí um presentinho pra gente, deixa seu like generoso, seu comentário e a sua batata. Essa casa é muito famosa. É nela onde a família real inglesa passa o Natal, desde sempre. Mas a mansão, que é conhecida como a casa mais confortável da Inglaterra, é também um lugar com muita atividade sobrenatural, que já foi testemunhada até pela Rainha Elizabeth II e pelo Rei Charles. Não, esse Rei Charles. O foco principal dessas manifestações são a área dos funcionários da mansão. Talvez porque sejam eles que ficam lá o ano todo, ao contrário da família real que só aparece mesmo no Natal. Mas eu tenho certeza de que o fim de ano por lá é inesquecível, sempre. São relatos de aparições, de barulho, de atividade poltergeist. As portas se fecham e trancam os funcionários nos cômodos. Eles encontram coisas em lugares diferentes de onde os colocaram. As luzes piscam, queimam. Isso sem contar em um corredor que, quando alguém passa, sente uma respiração pesada, um cangote que deixa o sangue de qualquer um gelado. E a coisa é tão feia que há cômodos e pontos da casa que nenhum empregado vai. Como eu disse, com os funcionários isso acontece durante o ano todo. Com a família real, começa na véspera de Natal e dura alguns dias. Essa presença que não se sabe quem ou o que é, puxa os lençóis das camas de madrugada, derruba a enorme árvore de Natal e bagunça os cartões de Natal que ficam organizados em cima da lareira. Uma voz horrível canta pouco antes da meia-noite, e essa música vem de todas as partes da mansão, além dos muitos e muitos vultos circulando por todo o canto. Em um desses anos, quando o Rei Charles ainda era criança, ele e um dos seus empregados estavam na biblioteca, e a temperatura baixou bruscamente
bruscamente, deixou tudo gelado. E eles sentiram que alguém estava atrás dele, alguém que transmitiu uma sensação muito ruim. Eles nem quiseram olhar para trás para ver quem era, simplesmente saíram da sala correndo aterrorizados. A própria Rainha Elizabeth dizia ver várias aparições e manifestações, mas disse que nunca teve medo, porque acreditava serem os espíritos de seus ancestrais. Tanto o rei George V quanto o rei George VI morreram em Sandringham, e pode ser que seus espíritos ainda estejam por lá. E eu até fico aqui pensando se o espírito da rainha mãe, da rainha Elizabeth II, se juntaram a todos esses fantasmas de Natal. Quem sabe logo aparece aí algum relato. Tanto essa casa, quanto as outras que eu contei aqui, tem muito mais relatos e histórias. Mas como o foco foi só nos fantasmas de Natal, eu vou fazer outro vídeo bem mais detalhado sobre cada uma dessas casas, porque são lugares incríveis que merecem ser conhecidos. Então se vocês gostaram da ideia, comenta aí e deixa bastante like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Feliz Natal! Que vocês tenham um feriado maravilhoso ao lado de quem vocês amam e com muita fartura. Eu e os bichinhos agradecemos de coração tudo que vocês têm feito por nós e desejamos tudo de melhor para cada paciente desse sanatório e para suas famílias. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.